Verificar como comparar uma proporção teórica com a proporção amostral. Então aqui eu tenho uma amostra de sexo de indivíduos, onde 0 está representando os machos, 1 representando as fêmeas. E eu quero verificar se a proporção de fêmeas é igual à proporção de macho nesta amostra. A primeira coisa que eu vou fazer, então, é escrever as minhas hipóteses. A hipótese de nulidade, H0, vai ser que a proporção de indivíduos do sexo feminino, de fêmeas, é igual à proporção de machos. E, alternativamente, a hipótese H1 é que a proporção de indivíduos fêmeas é diferente da proporção de machos na amostra. Eu preciso determinar com que probabilidade eu vou fazer o teste. Então nós vamos fazer um teste com 95% de probabilidade, consequentemente o alfa é 0,05. Nós vamos precisar resolver essa equação. Então, para resolver essa equação, eu já vou calcular as proporções e o tamanho da amostra aqui para a gente, então, resolver essa equação. O n, que é o tamanho da amostra, eu vou utilizar aquela função contar para verificar qual que é o tamanho dessa amostra. Vou selecionar aqui, eu tenho uma amostra de tamanho 60. Eu quero verificar se a proporção de fêmeas é igual à proporção de machos. Então eu vou calcular a proporção de fêmeas. Então o quê? Como é que é a proporção de fêmeas? Eu vou usar a função contar com a restrição. Contar se eu vou contar nessa amostra. Eu vou contar as fêmeas. Então, o meu critério é contar o 1. Isso dividido pelo tamanho da amostra vai me dar a proporção de fêmeas. Seria o número de fêmeas dividido pelo número total de indivíduos. Então, eu tenho uma proporção de fêmeas de 0,73. O P0, que é a proporção que eu quero testar, eu vou verificar se a proporção de fêmeas é igual à proporção de machos. Então, o P0 é 0,50, ou seja, 50% dos indivíduos é fêmea, 50% dos indivíduos é macho. Eu quero verificar se as proporções são iguais. Bom, agora eu vou resolver o Z, que é a estatística do teste. Ela vai ser igual o P chapéu, que é a proporção que eu quero testar, que é a proporção de fêmeas, menos a proporção sobre H0, que seria a proporção de igualdade, que é 0,050, dividido pela raiz quadrada da proporção de fêmeas, vezes 1 menos a proporção de fêmeas, dividido por n, que é o tamanho da amostra. Então, eu escrevi aqui no Excel essa equação. Então, é proporção de fêmeas, que está na célula F10, menos a proporção que eu quero testar, que está na célula F11, raiz quadrada da proporção de fêmeas, menos 1 menos a proporção de fêmeas, e isso dividido, então, pelo N. Então, eu tenho o meu valor calculado. Então, o valor de Z tabelado, que é o valor que eu vou olhar na tabela, aqui no Excel, eu vou utilizar a função inv.norm.p.
Bom, ele depende só da probabilidade. Tá? Como o nosso teste, o alfa é 0,05, para a gente pegar esse valor aqui no Excel, a gente pega o alfa, nesse caso, divide por 2, nós vamos ter, então, um valor tabelado para esse teste. Bom, não nos interessa o sinal do valor. Tá? A gente compara o valor calculado com o valor tabelado em módulo. Então eu vou usar a função ABS aqui, no Excel, para retirar o sinal desse número. Então tenho 0,96. Então falta a conclusão. Como é que é a conclusão de um teste? Nós comparamos o valor calculado, né, com o valor tabelado para verificar a nossa hipótese. Então, nesse caso aqui, como o valor calculado é superior ao valor tabelado, eu rejeito a hipótese H0. Ou seja, a proporção de fêmeas nesta amostra é diferente estatisticamente, com 95% de probabilidade, da proporção de machos.